Fala pessoal, esperando a galera entrar aqui. Boa noite. Boa noite, vamos dizendo aí se vocês estão me ouvindo bem. Já estamos iniciando aqui com mais uma live através do Casa de Adoração. E hoje a gente vai bater um papo super legal. Vocês falam aí se vocês estão me ouvindo bem, se está dando para ouvir legal. Comenta aí embaixo, tá bom? Grande Murilo, paz, cara. Pega o aviãozinho aí, ó, e manda pra galera, ó. Manda no privado aí do pessoal, tá certo? Envia aí, ó, fala pra todo mundo. Caiana, paz. Manda o aviãozinho aí pra todo mundo, tá? Que a gente vai começar. Paz, mano. E aí? Cara, inicialmente queria te agradecer, mano, por ter aceitado o convite, por estar com a gente hoje, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem te entregue. E muito obrigado Amém. mesmo, hein, viu? Amém, amém. Cara, prazerzão te ter aqui. Muito bom. Peraí, deixa eu só pegar um negocinho aqui, rapidinho. Tá bom. Oi. Show. Já acompanho o teu trabalho há bastante tempo, sou um fã. Legal, que legal. E queria, cara, que a gente começar falando um pouco sobre como foi o teu encontro mesmo com Deus e como foi essa tua ligação com a música. Que Legal. você sentiu que era isso que você queria, que Deus estava te conduzindo a fazer. Como foi esse processo para ti aí? Amém. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É xará, né? Isso, Felipe também. Prazer, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Por a gente ter esse tempo aqui falando sobre adoração, né? Música, e obrigado pelo convite. Creio que vai ser um tempo especial, muito bom. A gente não se conhece pessoalmente, Pois é. né? Mas tudo que é sobre ter tempo para falar sobre adoração, sobre música, sobre aquilo que Deus tem feito no nosso meio, não tem por que não participar, né? Não tem por que não juntar forças e compartilhar daquilo que Deus tem feito nos nossos dias, daquilo que Deus tem feito aqui, e compartilhar isso com todo mundo é um grande prazer, uma grande alegria. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. E, bom, esses tempos eu estava fazendo uma série de lives aí, então a galera deve estar meio enjoado de mim aí, não sei. Mas, bom, o meu caminho assim com Cristo, ele se iniciou assim, eu nasci num berço, né, de um lar cristão, de pessoas que, meus pais, né, que já serviam na igreja. Meu pai sempre foi líder de líder de louvor, e minha mãe também cantava. Minha mãe fazia parte também do Ministério de Louvor. Então eu sou filho de músicos, né, digamos assim. Meu pai realmente se dedicou boa parte da vida, ainda se dedica na música. Ele toca baixo aqui hoje, mas ele era músico do exército. Então eu cresci num lar assim muito musical, e aquela criança que chegava bagunçando tudo na igreja, desde mais cedo até fechar a igreja. Então assim, mas cara, como toda pessoa que, eu não sei quantos aqui nasceram né, em berço já de pessoas que já participavam de igreja e seguiam a Cristo, eu realmente fui ter um encontro, né? Eu realmente, pessoalmente, porque quando você é criança, você passa meio que a seguir seus pais, né? Aquilo que ele faz, você repete, né? Hoje eu tenho 2 filhos, logo eu vou ter o terceiro, e realmente é assim, o que eu faço, eles repetem, né? Só que realmente você ter um momento que você fala assim, não, ó, eu tive um encontro com Deus agora, eu
realmente reconheci a obra dele na minha vida e eu escolho agora, né, tendo total entendimento, né, eu escolho seguir a Cristo, eu escolho negar todas as minhas vontades né, e todo o resto. E aí, isso foi acontecer comigo por volta, ao primeiro, sim, primeira vez que eu realmente tive entendimento, eu tinha ali uns 11, 12 anos. E aí, né, eu realmente, cara, eu, eu entendi o que Deus tem e para onde eu devo seguir e tudo mais. Ainda não tinha um, uma vida na música, assim, de fato, mesmo desde criança, né, eu tô pulando algumas coisas, mas desde criança eu sempre tive inserido no time de louvor, nesse cenário, então eu aprendi a tocar bateria bem cedo. Com 6 anos de idade eu já tocava, já participava dos cultos de semana, né? Que era mais de boa, assim. E então eu já tocava, já participava dessa rotina de louvor. Então eu fui crescendo e aí... por que eu digo até com 11 anos? Porque eu lembro que com 11 anos a gente tá na igreja, já tinha 5 bateristas, eu tocava bateria, e a gente acabou mudando, né, para um novo local e a gente foi para uma nova congregação da igreja. Já tinha cinco bateristas, a bateria era o meu instrumento ainda, né? E aí eu, poxa, cara, se já tem 5 bateristas, vou aprender outro instrumento. E aí eu comecei a aprender a teclado. E eu lembro de uma tarde, realmente, eu até brinco com todos os tecladistas, até os amigos aqui que tocam teclado, que eu sentei no teclado e meu pai almoçou em casa, e aí ele ia pro trabalho de novo, pro quartel, e aí eu perguntei pra mãe assim, mãe, que horas que o pai volta? E ela falou assim, seu pai volta umas 5h30. Aí quando o pai voltar, eu vou estar tocando teclado. E aí eu sentei no teclado e eu realmente coloquei meu coração ali, assim, eu quero tocar teclado. E eu lembro que a primeira música que eu aprendi a tocar no teclado, em uma tarde, foi Calmo, Sereno e Tranquilo. Sinto, não sei se você conhece essa música. Em meu viver. Na, 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 Aprendeu em uma tarde. na. Hã? Aprendeu a música em uma tarde? Foi, em uma tarde. Em uma tarde. Nunca tinha tocado o teclado. Eu sentei, mas realmente eu abri uma cifra, uma música que é Calmo, Sereno e Tranquilo. E aí, eu não sei se o nome dessa música é essa mesmo. Mas aí eu sentei no teclado e fiz essa declaração, assim, eu quero aprender a tocar teclado. E aí nesse dia, aí, cara, quando foi o final da tarde, eu tava tocando teclado e nos outros dias já tá tocando. Assim, já tava tocando, e ali eu realmente falei assim, cara, isso aqui não foi eu, tá ligado? Uhum. Não foi eu. E eu vou te dizer, até hoje eu toco teclado nas produções aqui. Eu não sou tecladista, mas eu sei lá, cara, eu pego o teclado e sai os negócios, entendeu? Saem as melodias, algumas coisas. Claro que depois de um tempo acabei estudando teoria musical. Peraí, só preciso dar um pause aqui para realmente só dizer que eu amo também o Cristiano, um grande amigo também, um grande amigo. Te amo, Cristiano, meu irmão. Mas voltando aqui, então, nessa época, ó, minha mãe entrou na live aqui, ó. Minha mãe pode confirmar que eu aprendi a tocar teclado em uma tarde. E eu perguntei para ela que horas que o pai ia chegar. E ela falou o horário, e no final da tarde eu tava tocando a música. Ela lembra disso, a minha mãe sabe disso. Então, depois desse dia, cara, eu realmente comecei a ver que Deus tinha um propósito, sabe? Assim, na minha vida com a música, sabe? Eu comecei a perceber, poxa, é diferente, entendeu? Ela tá Tem algo. confirmando aí, ó. Tá, ela sabe, ela sabe. E aí, cara, eu comecei a ver, sabe? Assim, poxa, o senhor quer alguma coisa de mim nisso. Uhum. Então aí só que eu ainda não tinha clareza. Ainda a minha motivação maior de aprender o instrumento era realmente para tocar na igreja, para ajudar na igreja, sabe? A minha motivação, que foi a de aprender teclado numa tarde, foi porque não tinha tecladista. Aí depois eu lembro que eu toquei algumas vezes baixo, porque era para ajudar. Aí eu fui, comecei a aprender violão em roda de amigos, aí comecei a aprender
O último instrumento que eu fui de fato aprender foi a guitarra, que eu já tinha já 19 anos, 18, 19 anos. Eu ganhei minha primeira guitarra do meu pai com 18 anos. E eu só pegava emprestado, assim. Eu tinha uns amigos que iam em casa, levava guitarra, levava instrumento. Eu cheguei até a dar aula de guitarra sem ter guitarra. Porque eu fui começando a ir, fui entrando nessa jornada, mas realmente, nessa parte de adolescência, né, para jovem, eu fui tendo alguns encontros. Eu fui marcado, lembrei agora, eu fui marcado quando criança, num retiro de jovens. Eu não era de jovens, eu era moleque, era um retiro da minha avó e minha mãe foi junto. E, cara, eu tive realmente uma experiência ali sobrenatural, onde eu tive uma visão literalmente aberta, assim, onde eu vi anjos. Eu lembro como se fosse esse dia, como se fosse agora. E aí, eu não sei, aí eu fui crescendo e aí teve uma época na minha vida, se minha mãe estiver aqui ainda, ela vai lembrar disso, que eu quis ser meio rebelde, sabe? Que eu falei assim, cara, tá bom, quero ver o que tem no mundo aqui. E comecei a andar com os outros amigos, que não era um ciclo de amizades que faziam parte da igreja. E aí foi uma época minha meio rebelde, e aí eu tive também uma experiência que eu digo que foi assim muito forte, que ali foi também bem sobrenatural a experiência que eu tive, uma opressão assim maligna assim, e ali foi onde eu tive um despertar. Eu falei assim, peraí, cara, eu realmente preciso caminhar pelo lugar certo, fazer as escolhas certas. Então, e aí a partir dali eu comecei a tomar alguns rumos, né? Tomar algumas decisões que eram realmente de ter um caminho onde eu pudesse realmente amar o Senhor, seguir os caminhos do Senhor. E aí, cara, eu fui crescendo, e aí fui tendo mais discernimento do propósito de Deus na minha vida. Então, foi assim, sabe? Assim, eu cresci num lar onde minha mãe induzia muita gente a ir para a igreja, a ler a Bíblia, sabe? A orar, a crescer realmente, sabe? Pautado nas escrituras, né? Como um pai deve ensinar os seus filhos. Então, eu tive essa criação. Meus pais foram, assim, pessoas que insistiram nesse caminho, que ensinavam o que era correto. Então, volta e meia, eu pisava na bola, eles me mostravam o caminho. E, pô, eu dei trabalhão pros meus pais. Muito trabalho, cara. Muito. Na escola, na igreja, em qualquer lugar. Eu dava trabalho pros meus pais. Na igreja, então, eu não parava quieto. Não só nisso, mas realmente eu fui um cara que aprontava muito quieto, escondido. Então, desobedecia muito, mentia muito, sabe? Então, assim... E aí, os meus pais, eu sempre falo, minha mãe e meu pai, eles foram meus discipuladores, sabe? Eles não desistiram de mim, foram os primeiros de casa, assim, a realmente acreditar sempre em mim, a sempre me perdoar quando eu errava, quando eu pisava na bola. E sempre eu fui abraçado por eles, sabe, eu senti o amor de Deus mesmo, sabe? E aí, então, realmente, por exemplo, cara, meus pais não desistiram de mim, minha mãe orava por mim, meu pai me dava mais uma chance, ele sempre confiando em mim, mesmo eu pisando na bola, né? E aí, cara, nesse caminho, realmente não tinha, sabe, não tinha como dar errado, cara. A insistência e a oração da minha mãe é muito forte. E aí eu fui crescendo, só que, cara, eu sempre digo uma coisa, o meu maior arrependimento foi de ter crescido na igreja e boa parte da minha vida não conhecer quem eu falava que seguia. Então, assim, cara, desde muito cedo eu já acabava ministrando, saía para falar através da música, em workshops, e através da adoração, mas, cara, era muito raso. E aí, por isso que eu digo assim, eu tive vários encontros, assim, sabe? Eu tive vários encontros com o Senhor. Eu tive uma revelação, e outro eu tive uma outra revelação. E aí, a cada vez que eu fui crescendo, eu realmente fui entendendo essa revelação do Senhor, o que Ele queria se revelar a mim. E aí, com
com 27 anos, eu vim fazer o curso aqui do Fascinação, no F-Hop, e aí, cara, eu realmente fui marcado de uma maneira forte, muito forte, realmente. Eu tive muitas experiências viajando, e a gente tem muito estudo da palavra aqui no Fascinação. Fascinação é um curso intensivo de 5 meses, onde o objetivo é você crescer na palavra. É isso, você estudar a palavra e realmente ser fascinado por Jesus. Fascinado por ele. E, cara, eu tive muitos encontros ali, foi muito forte. E tem um desafio, Fascinação tem um desafio de você ler a Bíblia em 5 meses. Em 5 meses você lê a Bíblia inteira. E, cara, quem me conhece de perto sabe que eu sou aquele cara competitivo. Eu não gosto de perder, eu sou um cara competitivo. Então, nada melhor que um desafio desse. Né? E, né, de tipo assim, eu não ia perder. Então, assim, cara, foi uma experiência tão incrível pra mim, cara. E toda vez que começa a Fascinação, eu pego sempre porque sempre, toda nova turma, eles dão geralmente um calendário de quantos versículos você tem que ler por dia e tudo mais, e aí por dia. E eu sempre tento fazer isso, eu não tenho conseguido aqui, mas hoje eu já estou numa outra pegada, já tenho meus devocionais, já tenho os meus horários fixos, eu já tenho um time onde eu tenho um estudo semanal, eu tenho... Então eu aprendi a me dedicar mais à leitura da palavra. Então realmente, cara, aos meus 27 anos eu realmente pude dizer assim, agora, Senhor, eu acho que eu sei mais um pouquinho de quem você é, né? Mais um pouquinho, porque, cara, e aí foi me marcando e hoje eu falo assim, cara, como pode, né? A gente compra um livro, a gente compra alguma coisa e o intuito é de você começar a ler o livro e terminar de ler o livro, né? E a Bíblia é um livro que eu conheço muitos músicos que nunca leu do início ao fim. Então, assim, cara, foi mais ou menos assim minha jornada, cara. Contei meio longo, assim, mas tive uma fase na minha vida onde eu realmente quis ver o que era o mundo, mas graças a Deus foi curto, foi rápido e realmente tive entendimento do caminho que eu devia seguir, que é seguir a Cristo todos os meus dias e me dedicar através daquilo que o Senhor depositou na minha vida, que é através da música, através daquilo que eu tenho feito, e eu realmente tenho buscado a cada dia entender o que o Senhor quer para cada dia, e realmente eu fui trilhando esse caminho, e tô aí. Cara, incrível, né? Eu me lembro de Jó, né? Jó, mesmo conhecendo Deus ali, mesmo sendo Deus falando de Jó, só depois que ele passa por todo aquele processo que ele diz, agora eu sei que o meu Redentor, né? Ele Sim. precisou passar por tudo aquilo para isso. Pô, eu tava aqui, eu tava tendo, eu achava que eu tava conhecendo Deus, mas agora é que eu sei que ele vive. E aí, falando um pouco da tua história, cara, eu achei bem interessante. E geralmente quando a gente fala em adoração, muitas pessoas elas acham que adoração necessariamente é música, né? E sendo que a música ela é um instrumento para adoração, mas a adoração ela não é necessariamente a música. A música ela é um instrumento para adoração. E aí eu achei interessante na tua fala você falar que já mesmo no início ali você observava muito a necessidade da igreja e você ia trabalhando isso, né? E qual é assim os conselhos que a gente pode dar? E eu queria ser prático mesmo contigo para a galera, porque tem muita gente aqui na igreja, a gente trabalha como liderança do Ministério de Louvor e muitas pessoas querem participar e procuram e tal, mas a gente percebe ainda uma falta de entendimento, sabe? Aquelas pessoas, não, o cara vai porque ele quer ser guitarrista, então o foco dele é a guitarra, é fazer um solo maneiro, então Sim. não tem aquela sensibilidade do olhar mesmo de qual é a real intenção de estar ali, de que você foi realmente chamado para fazer. Foi só para tocar um instrumento, foi para apresentar uma técnica nova que você aprendeu e tal. Eu queria que você deixasse falasse um pouco uns conselhos para essa galera aí. Sim. Eu acho que isso também tudo vem com a maturidade, né? Porque, cara, como eu disse para você, eu praticamente sou
cresci nesse lugar de conviver com músicos praticamente a vida inteira. Praticamente não, acho que a vida inteira, porque em casa só vinha músicos, porque meu pai era músico, era já do líder, era líder de louvor, minha mãe cantava, a galera. E cara, eu vou te dizer, eu acho que isso vem, e é muito bom a gente falar sobre isso, porque antigamente você não tinha essas ferramentas hoje, né, de lives, podcasts, de conversas. Você aprendia já quando você errava, né? Quando você já estava errando, aí vinha o castigo, vinha o discipulado, vinha o negócio. Só que hoje, cara, a gente tem muita oportunidade de ver, de ter conteúdos, de buscar, né, de ter um crescimento. Então, assim, eu acho que buscar ser excelente no seu instrumento não é um problema. Mas é isso. O problema é quando eu só busco ser isso. E várias vezes eu ouvia isso dos meus pais. Meu pai falava assim, Felipe, você está longe de ser adorador. Quando ele falava isso, não tem a ver com a minha tocabilidade. Eu sempre fui um músico talentoso, sabe? Eu aprendia rápido, de fato, música. Eu tinha um gosto para aprender música muito rápido. E eu vou dizer aqui, sabe qual é o ponto? Quando a gente lida com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com a nossa fala, a insubmissão, a irresponsabilidade, o descompromisso, sabe? Então, todas essas coisas, um músico ele realmente deve prestar atenção. E aí o primeiro ponto é sempre fazer essa pergunta: para quem que eu estou tocando? Muitas vezes, eu estava tocando porque era gostoso tocar. Eu não tinha entendimento para quem que eu estou tocando. Então eu vou falar, só tem um jeito realmente da gente entender para quem que a gente está tocando. E é aqui, né? E o Senhor fala em Marcos lá e fala assim, quando os homens estavam perguntando para Jesus qual que é o mandamento mais importante, né? Senhor, de tudo que é mais importante, o que é mais importante, né? A conversa. E aí Jesus responde, cara, amará teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o entendimento, com toda a sua alma, né? Com tudo. Então, assim, amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, cara, pra gente ser prático, realmente, você tem que se perguntar, eu realmente amo mais a Deus do que eu amo tocar meu instrumento? Né? E teve um amigo nosso aqui, cara, que ele passou por um acidente e ele quase perdeu todos os movimentos dele, quase perdeu a voz dele. E aí uma administração que teve aqui, minutos antes dele ter esse acidente, ele fez até uma pergunta, cara, e se eu não tivesse mais a minha voz para adorar o Senhor? Tá entendendo? E realmente, e se eu não tivesse mais a minha guitarra, o que eu ia ser? Tá ligado? Então quer dizer que eu não ia adorar mais ao Senhor, entregar o meu coração a Ele. Então, assim, quem eu sou antes de tocar o meu instrumento? Né? Será que eu consigo realmente ter meu tempo e ligar uma música ou sem música, ou só abrir minha Bíblia e realmente adorar o Senhor? E adorar o Senhor é aquilo que você falou, são atitudes diárias, né? São atitudes diárias que engrandecem o nome do Senhor. Eu realmente adoro o Senhor com tudo, né? Eu adoro o Senhor em tudo, com as minhas atitudes, com a minha fala, em tudo. Então, assim, eu sei que talvez eu não estou sendo tão prático como você queria ir. Não, tá. Mas, cara, eu acho que esse versículo... E aí eu vou pro segundo ponto, cara, porque, assim, o primeiro é amar o Senhor acima de todas as coisas. E o segundo é pior ainda, né? Se a gente já não vive o primeiro, o segundo é pior ainda, que é amar o próximo como a ti mesmo. E quantas vezes no meio da música a gente está detonando o nosso irmão? Pô, eu fui um desses, cara, sabe? E volta e meia eu tenho que me policiar com isso, porque quando a gente menos pensa, a gente já está cercado numa roda onde a gente já está falando mal de outro músico. Infelizmente... É uma classe que tem mais tendência a fazer isso, né? Exatamente. Então, assim, cara, porque é onde se vê muita competitividade, onde não deveria ter, né? Porque realmente você fala assim, cara, e aí, eu tô olhando pra quem, sabe? Eu tô fazendo isso por quê? Então, mano, quando eu entendo que eu estou
fazendo porque eu amo o Senhor de todo o meu coração, e aí eu vou lá para Colossenses 3:23 também, que é em tudo que você for fazer, fazer de coração para o Senhor e não para os homens, né? Então, cara, é uma conexão, eu realmente, isso é fixado em meu peito, sabe? Eu preciso me lembrar todo dia de que tudo que eu estou fazendo, tudo, não é para nenhum homem e é porque eu estou fazendo para o Senhor. E se eu amo o Senhor de todo o meu coração, né, acima de todas as coisas, cara, é, eu quero amar Ele e adorar Ele em todo tempo, tá entendendo? Seja com o meu instrumento ou sem o meu instrumento, seja numa conversa, sabe? Seja nos meus pensamentos. Então, assim, acho que é isso, cara. Glória a Deus. Cara, pensando aqui, né, sobre a adoração, e aí é impossível não lembrar das palavras de Jesus para a mulher samaritana, né? Que o Pai verdadeiramente busca e busca aqueles que adorem em espírito e em verdade. E aí, no início da minha fé, eu me lembro que eu, lendo a Bíblia e tal, e quando eu chegava nessa passagem, eu imaginava que era a verdade, ele era a minha verdade, né? Se eu estou fazendo de verdade aqui. E aí, com o tempo, eu fui observando que não fazia o mínimo sentido esse texto estar dizendo isso. E aí foi quando eu percebi que aquela verdade era a verdade de Deus, né? O que estava sendo que adora em espírito e em verdade. Então, só se adora a Deus de verdade quando se conhece. Né? É impossível você manter um relacionamento com alguém sem conhecer o alguém, né? Ser apaixonado, amar alguém sem conhecer o teu objeto de paixão e de amor. E eu acho que é muito isso, né? Quando você procura, e eu me lembro, cara, que hoje tem melhorado bastante, mas há um tempo atrás a gente viu muitas pessoas exercendo na igreja, principalmente no louvor e tal, tocando, seja lá o que for, mas que não tinham um conhecimento bíblico, que o cara, na verdade, na hora da palavra, o cara nem parava para ver e tal. E aí, quando a gente observa que para adorar a Deus de verdade tem que conhecer, né? E a palavra diz que é aquele que a gente deveria buscar primeiro o reino de Deus e a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então já coloca, já demonstra para a gente a prioridade, né? Qual é a nossa prioridade, o que a gente tem priorizado, né? A gente tem buscado as outras coisas ou a nossa prioridade é o reino, né? O reino que está ali na frente. Então, isso eu acho bem interessante assim, na tua fala, você sempre priorizar a palavra, você sempre priorizar, né? Lógico, eu sabia que você era um homem de Deus e tal, mas quando a gente começa assim, eu confesso que eu estava até pensando, não, vai ser uma conversa bem mais técnica e tal. E como é gostoso, cara, quando você senta para conversar e você vê que, massa, tem técnica aí, mas o cara tem um amor por falar de Jesus, porque aí já demonstra a prioridade, né? O que é que vem antes, assim? Sim. Muito legal, mano. Muito legal. Amém, cara. Amém. E aí, mano, eu até vi numa live tua falando, você já tocou um pouco sobre isso, né? Sobre essa relação de excelência naquilo que você faz, né? De dar o teu melhor naquilo que você faz. E o outro lado, a questão espiritual, né? Vamos chamar aqui de unção, né? Qual é essa relação que tu faz, assim, porque assim, tem pessoas que falam, não, mas o que importa é fazer para Deus de coração. Então, se eu estou fazendo para Deus de coração, tá bom. Né? E já tem um outro lado que busca muito a técnica, mas também esquece o lado espiritual. Como é que você enxerga isso assim? E como a gente poderia deixar também aí, falar um pouco sobre isso e deixar algumas dicas aí para a galera. Legal, legal. Bom, galera, para mim, como eu já disse para vocês, eu realmente tive uma época que eu buscava ser muito bom no que fazia. E já disse, não é errado buscar isso. Até porque eu quero voltar um pouquinho falando sobre excelência, né? E uma coisa que eu cito. Tem uma conversa. Eu converso bastante com uns líderes nossos aqui. Tem a minha líder, a Ellen. E teve uma vez que a gente, volta e meia, a gente discute de alguns versículos, discute no bom sentido, né? Discute realmente de conversar sobre a palavra, e a gente fica buscando algumas coisas, e eu cito isso, que eu cheguei numa conclusão que ser bom no seu instrumento abre portas, toca pessoas. Você ser bom no que você faz, você toca pessoas. O que é ser bom? Por exemplo, uma pessoa que faz um bom bolo, cara.
Tá ligado? Um bolo gostoso. Você vai comer. Cara, você tá tocando ali a pessoa, você fala, pô, que bolo gostoso. É formas de. Tem pessoas que amam servir assim, né? Minha mãe faz um pão maravilhoso, minha esposa faz bolo, uma delícia. Meu cunhado faz uma comida maravilhosa, né? Tô falando de pessoas que fazem comidas que fazem com prazer, né? Uhum. E, cara, quando a pessoa faz bem aquilo que ela se dedica, que ela se propôs a fazer, você vai tocar a vida da pessoa, sabe? E agora, quando você realmente você faz algo carregado com um nível de intimidade muito forte e entendimento e discernimento do que Deus quer, aí você transforma o ambiente, você transforma a pessoa através de um discernimento, e eu diria espiritual, que isso vem por um relacionamento diário. E aí, por exemplo, aí onde eu vou chegar? Tem pessoa que faz bem, por exemplo, um pão, mas uma pessoa que tem discernimento de quando é para entregar o pão, o momento que é entregar o pão, para quem que é para entregar o pão. Você percebeu a diferença? Uhum. Né? De realmente. E você tá lá. E às vezes é assim, né, a vida? Um simples pão. Né? Eu tô trazendo, fui para outra linha, né? Um simples um pão. Mas você chega, cara, para um pão e às vezes a pessoa assim, cara, como eu queria comer um pão hoje, sabe? Eu tô falando de coisas da vida, sabe? Simples, Uhum. coisas de vida. Mas agora trazendo para músico. É, e eu vou para 1 Samuel, até abrir aqui 1 Samuel, e aí eu vou, por exemplo, para um exemplo que para mim, querendo ou não, é Davi. Eu acho que para todos Uhum. os músicos, né, são duas coisas que na adoração você vai citar. Você vai João 4, e aí você vai citar também Davi. Né? Em algum momento você vai citar esses dois. Então, assim, e lembrando aqui, né, que teve um momento que o rei Saul estava sendo atormentado por um espírito mau, né? E aí, no versículo aqui, no 16, versículo 16, capítulo 16, versículo 16, fala assim, né? Senhor nosso, né? Os servos, né? Por que eu cito esse exemplo aqui, esse versículo? Porque aqui, cara, nessa época, já tinha um entendimento do poder da música. O poder da excelência da música. Já aqui já tinha, porque olha só, né? Os servos do Saul lhe disseram: há um espírito mal da parte de Deus te atormentando. Aí, no 16, Senhor nosso, dá ordem a teus servos que estão na tua presença, que tragam um homem que saiba tocar harpa. Aí, isso aqui para mim já é assim, cara, o instrumento muda o ambiente. A música muda o ambiente. Né? A música toca as pessoas. Então os caras falam assim, mano, peraí, tem poder através da música. Né? Não é uma pessoa que toca. Então, que toca a harpa. E quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará a harpa e te sentirás melhor. Ou seja, cara, a música. E não é na vida assim, eu até dou aula sobre, por exemplo, a harmonia funcional, né? Algo técnico da música, que é quando você estuda o poder dos graus dentro da música, né? Das sensações. Você vai estudando isso, você vê que realmente você pode controlar até o momento. Né? E às vezes a gente está triste, você liga uma música triste e fica mais triste ainda. Né? Ou você está triste, você liga uma música para ser confortado por aquela música. Você está alegre, você liga uma música com um acorde maior para cima, porque você está feliz, você quer, né, música de festa. Então, cara, a música por si só, ela muda o lugar, entendeu? Por exemplo, vai ver um filme, cara. Para mim, filme sem trilha sonora, ela, para mim, né, não tem sentido. Né? Então, assim, você vai assistindo um filme, e eu e meu pai, a gente é apaixonado pela trilha sonora de Gladiador, né, e tantas outras, mas Gladiador é uma trilha sonora pra gente que cara, pega, né, na hora que tá tendo algumas sensações lá, na hora que tá tendo a guerra, tan, 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 aí na hora que vem uma cena de todo mundo morto na guerra e a música triste, sabe, calma e caramba. Então, assim, aqui os servos do rei Saul já tinham entendimento, cara, de tipo assim, mano, quando o senhor ficar mal, vamos chamar um homem que sabe tocar harpa e se você ficar mal, a gente pede pra ele tocar e você vai se sentir melhor, tipo, a certeza já. Aí que vem o grande segredo aqui que eu falo. Aí o Saul falou assim, então Saul disse aos seus servos, procurai um homem que toque bem e trazei-o a mim. Procurai um homem que toque bem.
Então, já não era só música. Tinha a ver também com tocar bem música. Né? Tipo, cara, essa sequência aqui pra mim é matadora, sabe? Assim, para quem decide servir a Cristo e tocando, as pessoas que decidem servir no time de louvor tocando, né? E aí vem aqui e fala assim, então, que toque bem, trazei a mim. Aí um dos jovens respondeu, conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. E aí aqui é onde eu falo, tocar bem abre portas. Tocar bem vai abrir portas. Se você é bom naquilo que você faz, ser bom naquilo que você faz vai te abrir portas. Mas peraí que vem a sequência. Tem a sequência. Aí, ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência, ou ao contrário de muitos músicos. Não tem nada de boa aparência, brincadeira, pessoal. E o Senhor está com ele. Esse ponto aqui para mim é muito importante. Ele deixa até por último, né? Engraçado, podia ter começado, né? Eu conheço um que o Senhor está com ele, ele toca bem. Não, começou. O que era? Eu conheço um que toca bem, é forte, destemido, mestre, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência. Porque aqui, para mim, já destrói todos os músicos, que o cara só quer saber de tocar. Você tá vendo que aqui ele começa, é um cara que toca bem, mas ele é forte. Para mim, sabe o que eu trago aqui? E isso aí é uma interpretação minha mesmo, que eu coloco assim, assim, cara, ele é forte. Não quer dizer que é um cara que... Mas é um cara que vai servir em outras áreas, sabe? Ele é forte, ele vai ajudar quando precisa na igreja, ele vai fazer aqui, ele é proativo. Tá? Quantos músicos eu conheço, mano, que os caras não são proativos? Que você, caramba! Já tem muitos que eu conheço também, mas tem muitos músicos, eu já fui um desse, tá ligado? Por quê? Porque o cara fica bitolado em só querer tocar. O cara só quer tocar, só quer tocar. Só quer ser bom no seu instrumento. Mas, cara, vem aqui, ele é forte, destemido, né? Guerreiro, mestre nas palavras. Então, era um cara que estudava, né? Mestre nas palavras. Pô, quem que é mestre nas palavras? Não é uma pessoa que só fica tocando guitarra. Não. E de boa aparência, e o Senhor está com ele. Né? Então Saul mandou dizer a Jessé, envia-me teu filho, que cuida das ovelhas, enfim. E lá no versículo 23, fala, né? Quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e ficava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Né? Então, quando você realmente tem o Senhor contigo, eu tenho o Senhor comigo, eu sei quem eu sirvo, eu sei para quem eu estou fazendo isso. E aí eu imagino, né? E aí outra coisa que eu falo assim, poxa, como que sabiam que Davi, né? Como que lembrou de Davi? Quem que lembrou de Davi, né? Ah, eu conheço um que toca bem, né? E a gente sabe que Davi era pastor de ovelhas, provavelmente vivia nas montanhas, né? Lá pastoreando as ovelhas e tudo mais. E aí, cara, você fala assim, pô, esse cara se dedicava em tudo. Esse cara, ele era excelente em tudo, na palavra, em relacionamento com o Senhor, porque você vê também depois, várias vezes, Davi sempre nesse, né, ele brigando, digamos assim, né, com o Senhor, falando sobre a alma dele, sobre a vida dele, era um cara muito vulnerável, era um cara que fala assim, já errava, me mata, Senhor, eu prefiro que o Senhor me jogue para os meus inimigos do que cair na sua mão. E o cara, tipo assim, reconhecia, foi um cara que errou muito, teve consequências sim, mas é um cara ainda conhecido como aquele, né, que era como homem segundo o coração de Deus. Então, assim, cara, a gente precisa entender os músicos. Tem que ser bom? Tem que ser bom, cara. Tem que ser bom, tem que ser bom. Se você escolheu, eu sempre falo assim, ninguém aponta uma arma para você e fala assim, vai tocar o instrumento. Vai lá tocar, vai servir na igreja tocando o instrumento. Não. Se você fez isso, é porque você, de algum modo, você gosta de música. Então, se você escolheu tocar música, escolha ser você tocando melhor todo dia. Não melhor que o outro, mas você todo dia ficando melhor. Você todo dia ficando pronto em alguma coisa. Você todo dia executando melhor uma técnica. Todo dia entendendo mais da teoria da música, da harmonia, de tudo que a música tem disponível para você estudar, mas junto com a palavra.
Assim como Davi, que era mestre nas palavras e o Senhor estava com ele. Então, realmente deu construir uma intimidade com o Senhor. E Tiago 4:8 fala: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então, como músicos, nós realmente, sabe, é unir o útil ao agradável. O que o guitarrista, né, eu vou falar guitarra, um músico gosta de fazer? Ele gosta de tocar. Meu, vai tocar, pega o seu instrumento e começa a dedilhar, declarando boas palavras ao Senhor. Abre um versículo, abre uns salmos, e começa, sabe, a se derramar nas escrituras, né? O Senhor é meu pastor. E começa a dedilhar sobre isso. Senhor, se revela para mim. O Senhor é um bom pastor, eu quero conhecer o bom pastor. Sabe assim, sabe? E você começa a pedir, isso é construir um relacionamento, sabe? Isso é você abrir a palavra e se desmanchar nela e tocar e fazer junto. Então, dá para você fazer os dois. Eu lembro que, cara, eu tinha muita dificuldade em aprender música. Poxa, até hoje, volta e meia, eu ainda discuto com meu pai sobre teoria musical. A gente vai conversar sobre isso e em algum momento a gente vai discutir, musicalmente falando isso, sabe, de teoria. E ele sempre falava: Felipe, é isso aqui. E eu, pai, eu não estou entendendo. E eu lembro que algumas vezes eu pegava meu instrumento e eu fazia uma oração simples: Senhor, me ajuda a entender isso aqui. E, cara, de uma forma assim que eu não sei explicar, eu passava a entender. Mas eu fui um cara todo assim, né? Não sou dos caras melhores, mas hoje eu me dedico, toco, sim, e sei fazer hoje escala, sei fazer algumas coisas. Mas eu fui um cara que eu demorei, por exemplo, um mês para conseguir fazer a escala de dó, sabe? Talvez para muitos aqui os caras pegam bem rapidão, mas para mim foi difícil. Para mim foi difícil entender teoria, harmonia. Eu tive que ralar, sabe? Era difícil. E é difícil mesmo. Mas eu tinha uma dificuldade, mas eu sei que quando eu parava, eu falei assim: Senhor, me ajuda a entender. E eu sei que quando você, cara, realmente constrói um relacionamento com o Senhor de vulnerabilidade, onde a diferença é, o Senhor já sabe, antes de mesmo de sair da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Mas tem diferença quando eu falo, né? Verdade. Há uma diferença de ficar assim: o Senhor já sabe o que vai sair da minha boca mesmo? Não, não. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, se revela a mim. Cara, é isso, sabe? É um relacionamento, sabe? É construir isso diariamente. E eu tenho certeza que quando você tiver isso, aí você não vai ser só um músico que executa notas ou música. Aí você já é um cara, e eu digo que como Davi, que já tinha entendimento aqui, que quando ele executava não era só notas, era entendendo, não, eu tô aqui com um propósito. Tanto é que depois foi um cara que levantou um lugar que o propósito era ter adoração o tempo todo e sempre mostrando a importância de ter mestres. Estipulou, designou, não, esse aqui vai ser mestre das cordas, mestre do canto, mestre dos instrumentos de percussão, e aí você vai dirigir essa turma, você vai dirigir essa turma, e esses vão ser esses mestres. Ele sempre colocando sabe, a importância de ter alguém ensinando. Mas sempre para quem que nós estamos fazendo. Por quê? Porque ele sempre teve esse desejo de levantar um lugar de adoração ao Senhor, sabe? Onde pudesse ter a habitação dele, né? E hoje ele está em nós, né, cara? Então, assim, cara, é algo que o coração dele lá era tão genuíno, sabe? Poxa, eu quero ter um lugar aqui para a gente poder adorar. Quero criar aqui um lugar para ter, né, adoração para ele. E aí hoje, cara, nós podemos ter isso, o acesso livre, sabe, cara? Livre. Então é um cara. Eu falo que eu acredito numa geração que nós vamos ter músicos que adoram em espírito e em verdade, que têm conhecimento de revelação de quem Deus é e que toquem com excelência os seus instrumentos, né? Glória a Deus, cara. E é interessantíssimo Davi, né? Davi tinha uma entrega tão grande que ele para e diz: olha, eu moro em um lugar tão grande, um palácio tão suntuoso, e Deus habitando em tendas, não, precisamos construir um lugar, né? É interessante isso porque não é a coisa do destino ou acaso, Uhum. que o cara que nós mais citamos
sobre adoração, sobre tocar, sobre essa questão musical, era o cara que declarava o seu amor à palavra. Você pega o Salmo 119, é uma declaração de amor, é uma carta de amor à palavra. Eu amo a tua lei, eu me deleito na tua lei. E, cara, deixa eu dizer, eu já compus, já acredito, com 5 músicas, pegando a guitarra e começando a cantar as escrituras. É isso mesmo. Experiência de ler, de tocar, e começava a fluir, isso é incrível. É. E, mano, Davi era sensacional, porque tu falou sobre a questão da intimidade, né, do relacionamento. E esse era o segredo de Davi, cara. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, cara, Davi era um exímio estrategista, era um exímio guerreiro. Cara, ele não era. Ele não era. Porque, na verdade, ele apacentava ovelhas, ele cuidava de ovelhas, era o cara do campo. Né? Aí você pode perguntar, não, mas como é que você está dizendo que ele não era? E o cara teve várias estratégias, e o cara venceu várias guerras, mas a Bíblia diz que ele ouvia Deus. Então, Deus A dizia, diferença é não é? diferente. Então não era que ele era um grande, mas é porque ele ouvia, cara, ele tinha um relacionamento onde Deus dizia, ó, não vai por ali, vai por aquele outro lugar, porque vai dar certo. Faz assim, faz daquele outro jeito. Então foi a comunhão, a relação que ele tinha com Deus, com a palavra de Deus, que fez ele ser o que ele era. Então ele era um bom instrumentista e tocava demais, mas como você falou, ele não foi conhecido somente por causa da sua excelência musical, mas sim por quem ele era, né? Por aquilo que ele era em Deus. Então, a música ela pode tocar as pessoas, mas só a presença de Deus ela transforma. Esse é o ponto, é isso mesmo, Né? É. Incrível isso, né? E quando a gente entende isso, cara, eu acho que muda, né? Sim, sim. Muda o nosso entendimento, como a gente trabalha isso, como a gente faz isso. E outra, é importante realmente a pessoa falar assim, mas eu adoro o Senhor com o meu coração. Sim, mas se você está com o instrumento, é com o instrumento também. Então, se no seu coração há uma seriedade, uma verdade de você estar adorando ao Senhor com o seu coração, e quem pode julgar o coração é somente Deus, não é nenhum de nós, então eu realmente não entro nessa linha. Se a pessoa fala assim, não, eu adoro o Senhor com o meu coração, amém. Mas com o seu instrumento eu estou vendo, e aí eu posso julgar sim, porque eu tenho nota errada. Entendeu? Então, se tem nota errada, eu sempre falo assim, a pessoa está tocando lá em cima, só Deus vê o coração, mas todo mundo vê as notas. Tá todo mundo vendo a nota errada. Então, por que também não ter zelo, assim como tem com o coração, sabe? Com aquilo que está fazendo também. E também ao contrário, sabe? Da pessoa que não, eu toco com o meu melhor, e aí tô lá, e aí você vai ver o coração tá longe disso. Porque daí você vê também todas as outras atitudes, né? Todas as outras atitudes. É uma pessoa que toda hora tá falando mal de alguém, é uma pessoa que tá toda hora em intriga, tá toda hora não é fácil, é orgulhosa, sabe? Nunca reconhece, é difícil de lidar. Então, cara, isso tem que acabar. Tem que acabar. Nós precisamos ser realmente músicos que sejamos parecidos com Jesus, assim como ele ensinou no Sermão do Monte, características dele. Né? Características de ser manso, de ser humilde, né? De chorar com os que choram. Então, assim, de não termos orgulho nenhum, sabe? Porque nada é para nossa glória, nada é por causa de nós, tá entendendo? Então, cara, eu não sou ninguém, sabe? Ele não precisa de mim. Ele não precisa de mim. Sou eu que preciso dele, sabe? Sou eu que preciso dele todos os dias. Eu não vivo sem ele. Eu preciso reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Eu não consigo viver. Eu não tenho ar, sabe? Não há como viver sem ele, né? Então, assim, às vezes, como música, a gente se acha o importante. Eu tô lá em cima e pá, tal. E, mano, você não é ninguém. A gente não é ninguém, tá entendendo? Porque, cara, a música, ela já vem desde antes, né? Em Jó mesmo, você vê o Senhor Deus tendo uma conversa com Jó, né? E ele fala assim, aonde você estava
né? Tem um versículo, né, que fala, eu acho que é J38, até abrir aqui, né? Onde estão, falou assim, quem lhe fixou as medidas, ele fala, né, começa perguntando no 4, né, onde está tendo aquela conversa que ele está arrebentando já, né? E, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento, quem lhe fixou as medidas, se é que sabes, quem a mediu com um cordel, onde estão fundados os seus alicerces, ou quem lhes assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Cara, olha isso! Então, assim, cara, a música, meu amigo, ó, até as estrelas cantavam, tá aqui. As estrelas, e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. E ele está falando lá do fundamento, sabe? E ele é a eternidade, ele é o início, o fim, desde antes de tudo, ele já existe. Então, assim, cara, a gente não é nada. A gente precisa todo dia reconhecer a nossa humanidade, a nossa carne fraca, nós somos falhos e nós músicos precisamos de ter essa casca de mala, de que eu sou tal, de que eu faço. E por que eu falo isso? Porque eu convivo com músico e eu, numa fase na minha vida, não que eu tenha chegado já, como Paulo diz, né? Não que eu tenha alcançado, mas assim, já teve uma fase que eu era pior, tá entendendo? Então, essa fase que eu era pior, eu falava assim, velho, eu falava assim, passavam as músicas e eu falava assim, não, eu não vou estudar. Na hora eu resolvo. Na hora na hora eu seguro, pode deixar que na hora eu resolvo. Cara, olha isso, né? Que orgulhoso, que arrogante, soava arrogante e eu não via isso, sabe? E fui perceber depois e eu lembro das palavras duras do meu pai, que era quando ele falava, Felipe, você tá longe de ser um adorador. Porque ele estava ligado à minha atitude, sabe? Teve uma vez que meu pai estava ministrando louvor e ele falou assim, olhou para mim e falou assim, solo de guitarra. Eu olhei para ele e falei assim, não. E não fiz solo de guitarra. Sabe por quê? Porque, cara, eu tava achando um direito ali que não era para ter solo de guitarra. Então você vê a insubmissão, a falta de verdade, sabe? Então assim, cara, a gente precisa cada vez mais olhar para Deus, tudo apontando para Jesus. Tudo tem que apontar para Ele. Eu não posso aparecer mais que Glória a Jesus. Deus. Amém? Mano, cara, a gente vai finalizando aqui, porque já está contando aqui o finalzinho do tempo, mas eu queria já te agradecer, cara, quanto foi incrível essa partilha, né? Ouvir de ti, Amém. tu ver, eu saio edificado, acredito que as pessoas que nos acompanharam aqui também saem edificadas, e a gente vai salvar aqui a live, e novamente, muito obrigado, mano. Deus continue te Amém. abençoando, e continue te usando para tocar os corações e para servir ao Senhor, como você tem feito. Amém. Amém. Cara, Obrigado, meu tchau. amigo. Obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, por a gente ter conversado aqui sobre adoração. E eu realmente oro para que o Senhor te abençoe em todas as lives, em todos os seus projetos, em tudo que você tem feito aí, que o Senhor possa se derramar aí e abençoar tudo que vocês estão fazendo aí. Amém, mano. Amém. Tchau. Tchau, boa noite. Valeu, valeu. Obrigado. Tchau, tchau.